Falando um pouquinho sobre as pizzas, né? Para quem trabalha com pizzas. Então, aqui a gente tem o cadastro de cada tamanho, de cada pizza. Eu vou abrir, por exemplo, o cadastro da pizza grande aqui. E toda pizza tem a massa que você utiliza nela. Você vai ter a mussarela, você vai ter alguns ingredientes que você usa em qualquer tamanho de pizza. Nesse caso, você sempre abre o tamanho do cadastro, o tamanho da pizza, e vai na aba de composição e estoque. Então aqui, na aba de composição e estoque, é a ficha técnica do tamanho da pizza. Então aqui você coloca, por exemplo, massa. Deixa eu ver se tem massa cadastrada aqui. Tem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que para esse tamanho, para grande, eu gasto 300 gramas. E eu vou dar um incluir. Aí eu vou abrir o cadastro dela só para preencher os dados da massa. Então eu vou colocar aqui que eu quero controlar o estoque da massa. Coloco que é por quilo e o local de estoque. Certo? Então, aqui já vai estar devidamente preenchido para mim controlar o estoque da massa. A mesma coisa você vai fazer para mussarela, por exemplo, e assim por diante. Isso para os ingredientes que você usa em todos os tamanhos, tá? Diretamente na massa, digamos assim. Agora, quando a gente fala de ficha técnica de sabores de pizza, ou seja, os ingredientes que você utiliza ali na hora de produzir um determinado sabor, aí é um pouquinho diferente. Aí você vai na aba de sabores, e aqui vai ter uma lista com todos os sabores que você trabalha, certo? Nesse tamanho. E aí você abre, por exemplo, aqui, ó, esse lombo com catupiry, ele vai abrir o cadastro do sabor em si, do lombo com catupiry. Ó, esse aqui é o cadastro do lombo com catupiry. E ele vai ter a aba de composição e estoque. E aí você vai na aba de composição e estoque, preenche os ingredientes e salva. A mesma lógica da ficha técnica dos produtos ali, da lasanha que eu expliquei agora há pouco, tá? A mesma coisa, só muda o local que você vai estar fazendo esse procedimento, certo? Em questão de controle de estoque de pizza, é importante observar o seguinte. Por exemplo, você tem 3 tamanhos de pizza. Tamanho pequena, média e grande. Quando você vai fazer, por exemplo, frango com catupiry na grande, você gasta mais frango do que se você fosse fazer frango com catupiry na pizza do tamanho pequena, certo? Então, nesse caso, o sistema oferece uma ferramenta que é essa aqui, ó. Na aba de pizza, aqui embaixo, ó, você tem esse campo, ó, quantidade de receitas entre parênteses estoque. Esse campo aqui nada mais é que uma calculadora, tá? Essa calculadora pode ser de divisão ou de multiplicação. Fica a teu critério o jeito que você vai querer utilizar, tá? Você já vai entender como é que funciona. Você vai pegar um tamanho como padrão. Esse tamanho pode ser ou o maior tamanho que você tem ou o menor, tá? Tem que ser um dos dois. Vamos pegar do maior, por exemplo. Vamos dizer que você tem a pizza pequena, média e grande, então você vai pegar a grande como padrão para fazer essas regras de calculadora. Então, vamos dizer que você queira elaborar a ficha técnica da pizza grande quando você faz frango com catupiry, certo? Então, vamos dizer que você gasta 250 gramas de frango, 100 gramas de mussarela e 50 gramas de catupiry, por exemplo. Você coloca todos esses dados na ficha técnica lá do sabor, né? No sabor da frango com catupiry. Então, sempre você coloca esses dados do parâmetro padrão que você está pegando, que é a pizza grande. Vai lá e coloca na ficha técnica do sabor. E aí, depois de fazer isso, você vem aqui no tamanho da pizza e você vai utilizar esse campo. Lembrando que essa aqui é a pizza grande. Então, se os dados que você pegou já é da pizza grande, aqui nesse campo você vai deixar 1,00. Por quê? Porque você não vai querer nem dividir, nem multiplicar. Você vai querer ter o número exato que você já deixou na ficha técnica. Deixa 1,00 nesse tamanho. Mas na pizza média... Aqui, ó, na pizza média, a gente vai querer dividir. Por quê? Porque a gente vai, na média, a gente vai gastar um pouquinho a menos de frango, um pouquinho a menos de catupiry, um pouquinho menos de mussarela, correto? Então, vamos dizer que eu quero dividir por 0,75. Então, eu venho aqui, coloco 0,75 e ele já vai fazer essa divisão para mim, certo?
A mesma lógica você vai fazer para pizza pequena. Então aqui você vem na pizza pequena e vamos dizer que você queira dividir por 0,50, ou seja, pela metade. Então 0,50, vem que coloca e salva, certo? E dessa forma você já vai estar conseguindo controlar o estoque das fichas técnicas de cada sabor de pizza. Eu utilizei a frango com catupiry como exemplo. Então, lá na pizza grande, a ficha técnica dela já está com os dados corretos. Na pizza média, eu falei para o sistema pegar aqueles dados da ficha técnica e dividir por 0,75. E na pizza pequena, pegar aquela ficha técnica e dividir pela metade, 0,50. Dessa forma, ele já vai fazer os cálculos automaticamente para você. É bom deixar claro também que, quando você for fazer uma venda de uma pizza, e, por exemplo, o cliente pediu 2 sabores. Pediu frango com catupiry, metade, e a outra metade de chocolate preto. O sistema automaticamente já vai fazer a divisão para você, tá? Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. É importante frisar essa parte também para o seguinte. Aquela pizza que você for pegar como parâmetro para fazer a ficha técnica, que, como eu falei ali, eu sugiro que vocês peguem a tamanho grande, a maior tamanho que vocês tiverem, você sempre tem que fazer o cálculo da ficha técnica como se você fosse fazer o sabor para a pizza inteira, tá? Não é tipo, metade da pizza, um sabor e a outra metade da outra. Não. É a frango com catupiry como se fosse a pizza inteira, entendeu? Essa lógica você vai aplicar para todos os sabores, certo?